Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir crédito adicionais suplementares através do Decreto Legislativo até o limite de 25% do total da despesa fixada para o Legislativo Municipal. Artigo 9º. Ficam inclusas e ou alteradas na Lei 24/2025, Plano Plurianual PPA 2026/2029 e na Lei 25/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todas alterações nas receitas e despesas constantes nesta Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do Município de São Carlos do Ivaí, 26 de setembro de 2025. Paulo Francisco Marinho Dutra, prefeito do município. Justificativa do projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o projeto de lei número 20/2025 dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício de 2026. É por meio dele que se estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de São Carlos do Ivaí, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e Lei Municipal número 24/2025, de 23 de setembro de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias. No cumprimento destes dispositivos legais, o município encaminha a esta Casa de Leis o referido projeto, bem como os demais anexos discriminados no artigo número 2 da Lei Federal 4.320/64, para que assim, em tempo oportuno, possam ser apreciados pelos nobres vereadores. Na esperança de contarmos com a compreensão desta colenda Câmara, desde já agradecemos. Prefeitura do Município de São Carlos do Ivaí, 26 de setembro de 2025. Paulo Francisco Marinho Dutra, prefeito do município. Feita a leitura do projeto de lei número 20/2025, eu deixo a palavra livre se algum vereador queira fazer uso. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, estará encaminhando o projeto de lei número 20/2025 à nossa assessoria jurídica. Peço à secretária que faça a leitura do ofício número 490/2025 da Prefeitura Municipal. Senhor presidente, tenho presente o intuito de encaminhar a esta egrégia Casa de Leis em regime de urgência urgentíssima o projeto de lei complementar 16/2025, que altera dispositivos da Lei Municipal número 3/2025 para ampliar sua abrangência, transformando o Conselho Municipal de Turismo em Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer. Certos de contarmos com a vossa atenção, manifestamos sentimentos de consideração e estima. Atenciosamente, Paulo Francisco Marinho Dutra, prefeito do município. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 16/2025 da Prefeitura Municipal. Altera dispositivos da Lei Municipal número 3/2025 para ampliar sua abrangência, transformando o Conselho Municipal de Turismo em Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, e dá outras providências. Paulo Francisco Marinho Dutra, prefeito do município de São Carlos do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O capítulo e os artigos 1º, 2º, 3º e 5º da Lei Municipal número 03/2025 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, no âmbito do município de São Carlos do Ivaí, Paraná. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer é um órgão colegiado de caráter normativo, consultivo e deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer tem por finalidade auxiliar na organização e articulação intersetorial nas áreas de cultura, turismo e lazer, na consolidação de políticas públicas e na melhoria da gestão, qualidade, transparência e participação social nas referidas áreas. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer estabelecer diretrizes e estratégias para o desenvolvimento integrado da cultura, do turismo e lazer, promover ações de incentivo à valorização da cultura local, ao turismo sustentável e às práticas de lazer comunitário, colaborar na elaboração e fiscalização das políticas públicas nas áreas referidas, emitir pareceres sobre projetos, programas e solicitações de financiamento ou apoio técnico, acompanhar a execução de recursos públicos e a implementação de planos e programas.
Aprovar seu regimento interno e organizar câmaras temáticas, grupos de trabalho e conferências setoriais. Integrar-se aos conselhos estaduais e federais nas áreas de cultura, turismo e lazer, nos termos da legislação vigente. Artigo 2º. O artigo 20 da Lei Municipal nº 03/2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. Fica instituído o Fundo Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, com a finalidade de financiar, apoiar e fomentar projetos, programas, ações e eventos voltados à promoção e ao fortalecimento das políticas públicas integradas de cultura, turismo e lazer no município. Artigo 3º. Em todos os dispositivos da Lei Municipal nº 3/2025, onde se lê Conselho Municipal de Turismo, leia-se Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer. Onde se lê Fundo Municipal de Turismo, leia-se Fundo Municipal de Cultura, Turismo e Lazer. Artigo 4º. As demais disposições da Lei Municipal nº 3/2025 permanecem inalteradas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Carlos do Ivaí, 29 de setembro de 2025. Paulo Francisco Marinho Dutra, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo a criação e a instituição do Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, substituindo o Conselho Municipal de Turismo, conforme previsto na Lei Municipal nº 3/2025. A proposta visa ampliar as competências do atual Conselho, incorporando também as áreas de cultura e lazer, criando uma estrutura mais abrangente e integrada para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas nas referidas áreas em nosso município. Atualmente, o município dispõe de uma legislação que institui o Conselho Municipal de Turismo, mas este conselho ainda não foi efetivamente constituído. A ausência deste conselho tem gerado dificuldades na coordenação de políticas públicas voltadas ao setor turístico e, sobretudo, na integração das ações relacionadas ao turismo com áreas de cultura e lazer, que são igualmente essenciais para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. A proposta de transformação do Conselho Municipal de Turismo em Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer é uma medida estratégica para otimizar a gestão pública. Com isso, buscamos ampliar a atuação do Conselho para que ele possa coordenar ações não apenas voltadas ao fomento do turismo, mas também à promoção da cultura e do lazer nos pilares importantes para a qualidade de vida da população e a atração de visitantes. A união destas três áreas no mesmo Conselho permitirá a criação de políticas públicas mais eficazes e coordenadas, que atendam melhor às necessidades da população local, ao mesmo tempo em que contribuem para o crescimento sustentável da cidade, promovendo um ambiente propício à valorização da arte e cultura local, o incentivo ao turismo e a oferta de espaços públicos para o lazer e a convivência social. Dada a importância e a urgência da implementação desta nova estrutura de governança, solicitamos, de acordo com o artigo 61 da Lei Orgânica do Município, que o presente projeto de lei seja apreciado em regime de urgência. A criação do Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer é essencial para o fortalecimento das políticas públicas integradas destas áreas e para a promoção de uma gestão pública mais eficiente e participativa. A urgência é necessária, pois a criação imediata do Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer permitirá que o município desenvolva e implemente de maneira ágil ações que impulsionem o turismo, a cultura e o lazer, áreas que têm um papel crucial no desenvolvimento econômico e social, além de contribuir diretamente para o bem-estar da população e o aumento da atratividade do município como destino turístico. Dessa forma, apresentamos este projeto de lei com a certeza de que a criação do Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer contribuirá de forma significativa para o fortalecimento destas áreas em nossa cidade, trazendo benefícios tanto para a população quanto para o setor turístico e cultural. Solicitamos o apoio de todos os nobres vereadores para a aprovação deste projeto, especialmente considerando sua importância e a necessidade de um trabalho conjunto e eficaz na promoção da nossa cidade como um todo. São Carlos do Ivaí, 29 de setembro de 2025. Paulo Francisco Marinho Dutra, Prefeito Municipal.
Feita a leitura do projeto de lei complementar número 16/2025, eu deixo a palavra livre se algum vereador queira fazer uso. Como não, o vereador queira fazer uso da palavra, considerando o pedido de tramitação do projeto em regime de urgência urgentíssima, peço que o plenário delibere. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma vez aprovado o pedido, suspenda a presente sessão para a deliberação das comissões competentes.
reunião da Câmara, depois da deliberação das comissões competentes, o projeto de lei complementar número 16/2025 será votado na ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei da Câmara número 19/2025. Dispõe sobre a instituição de ação de incentivo à técnica de defesa pessoal para mulheres destinada à prevenção da violência contra a mulher no âmbito do município de São Carlos do Ivaí. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas atribuições legais, disciplinadas na Lei Orgânica Municipal, bem como regimento interno, vem apresentar a esta colenda Casa de Leis o seguinte projeto de lei da Câmara. Fica instituída a ação de incentivo à técnica de defesa pessoal para mulheres destinada à prevenção da violência contra a mulher no âmbito do município de São Carlos do Ivaí. A ação de que se trata esta lei tem por finalidade possibilitar que o município de São Carlos do Ivaí ofereça às mulheres práticas e técnicas de defesa pessoal, bem como conduza atividades que promovam a conscientização das mulheres acerca de condutas que indicam risco potencial de violência, de forma que estejam aptas a reconhecer tais condutas e possam agir antes da ocorrência dos atos de violência. A ação poderá contar com a realização de aulas, palestras, oficinas e seminários que deverão ser realizados em diferentes bairros do município de São Carlos do Ivaí. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá também, a seu critério, desenvolver outras atividades para atingir o objetivo da presente lei. Para o desenvolvimento da ação, a administração municipal poderá utilizar-se de logradouros e dos equipamentos públicos já existentes. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que for necessário à sua aplicação. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São Carlos do Ivaí, 26 de setembro de 2025. Joaquim Marcos Filgueira dos Santos, vereador. Justificativa. Tem-se verificado nos recentes anos uma alarmante elevação do número de casos de violência doméstica e familiar. É necessário habilitar a mulher para que seja ela mesma agente ativa de sua proteção, pois todo ser humano pode contribuir para sua própria segurança e defesa pessoal, em complemento à necessária proteção provida pelo Estado. Neste sentido, é de extrema importância o oferecimento de cursos de defesa pessoal às mulheres interessadas, habilitando-as para a promoção da autodefesa e do autocuidado. Ademais, o mero fato de frequentarem curso de defesa pessoal já será por si próprio fator de dissuasão suficiente contra as tendências violentas dos algozes que, eventualmente, não terão coragem de se opor a quem sabe se proteger de maneira técnica. Por todo o exposto, solicito o apoio dos nobres pares na aprovação do projeto. São Carlos do Ivaí, 26 de setembro de 2025. Joaquim Marcos Filgueira dos Santos, vereador. Feita a leitura do projeto de lei da Câmara número 19/2025, eu deixo a palavra livre se algum vereador queira fazer uso. Passo a palavra ao vice-presidente. Eu deixo a palavra livre. Tem a palavra o vereador Kika. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa tarde ao Demilson aqui presente na nossa reunião da Câmara. E boa tarde aos ouvintes via internet. Esse projeto de lei eu faço por conta de hoje muitas mulheres sofrerem violência aí em seus lares ou em outros lugares. Hoje nós temos que se preocupar com isso, mesmo a gente sendo um município pequeno. Vou dar um exemplo para vocês. Acontecido há pouco tempo atrás no Conjunto Bela Vista. Uma mulher foi esfaqueada. Se caso ela soubesse se defender, se ela tivesse praticado defesa pessoal, ela poderia até ter tomado a faca desse rapaz e saído ilesa. Então, a gente tem que se preocupar com a segurança, tanto não só das mulheres, né? Temos que se preocupar com a segurança do município inteiro,
mas o projeto vai em encontro para preservar a saúde das mulheres. Então, eu peço a ajuda aos senhores vereadores para a aprovação desse projeto e que o prefeito sancione esse projeto para que essas mulheres possam ter essas aulas. Só lembrando, no nosso município já existe aula de defesa pessoal para as crianças. O soldado Júlio, que dá essas aulas ali onde era o escritório do Cunha, em frente do ginásio de esportes. Então, poderia se contratar ele também, e mais uma professora, para dar essas aulas de defesa pessoal para as mulheres. Eu cedo a parte à nobre vereadora Regiane Amália Primão. Este projeto, eu só tenho que parabenizar o presidente, porque sendo eu a procuradora especial da mulher, acredito que seja uma ação benéfica. Outro dia ainda vi nas redes sociais um casal que estava no centro de Maringá e eles estavam, acredito que um pouco alterados, e começou ali uma briga e ele deu uma garrafada nela, mas ela se levantou contra ele. E aí, no final das contas, ela bateu mais nele do que apanhou. E o cara saiu. Então, nesse fato, coitadinho do homem, então, que apanhou, porque ele apanhou mais dela. Não, porque a iniciativa não foi dela. A iniciativa em bater foi dele, cruelmente. E por quê? Só porque ela era uma mulher menor que ele? No caso, ela deu uma viravolta e ele apanhou muito mais do que ela. Então, seria interessante, realmente, senhor presidente, que se houvesse esse tipo de prática aqui no nosso município, ajudaria e muito, porque contribuiria. Estando também na reunião da rede, onde o juiz, é claro, ele se preocupa o tempo todo com as mulheres. Ele deixa isso enfatizado, a preocupação que ele tem na proteção com as mulheres. E eu acredito que esse projeto e essa determinação, se assim for concluída pelo Executivo, trará para o juiz algo assim que vai alegrar os olhos dele para saber que o município de São Carlos do Ivaí tomou uma iniciativa, principalmente em relação a essa facada que essa mulher, essa não, né? Essas, que foram várias facadas que essa mulher recebeu. Então está aí um projeto que pode sim realmente trazer muitos benefícios para o nosso município e eu já digo desde agora, sou favorável, senhor presidente. Muito obrigada pela parte. Por nada, vereadora Regiane. Muito obrigado você por complementar tão bem assim do projeto. Eu penso da seguinte forma: o cara que é machão, ele só bate em mulher. Por quê? Porque é covarde. Porque se ele for enfrentar outro homem, ele apanha. Então, desconta na mulherada. Eu acho que a gente tem que preservar as mulheres. Não é à toa que Deus fez a mulher para viver junto com o homem. O melhor presente que a gente teve na vida, né? Então, eu, com esse pensamento, eu tenho que preservar pela saúde das mulheres aqui de São Carlos do Ivaí. Obrigado e boa tarde a todos. Retorno a palavra para o presidente Kiko. Como não vereador queira fazer uso mais da palavra, estarei encaminhando o projeto de lei da Câmara número 20/2025 à nossa assessoria jurídica. Peço à secretária que faça a leitura do pedido de informações número 1/2025. Assunto: requer informações acerca do cadastramento junto à Coapar no que se relaciona à conquista da casa própria por munícipes interessados. Requerente: Tiago Fernandes Cordeiro. Com fulcro no artigo 164 do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, requer a mesa diretora que, após dar conhecimento ao plenário, encaminhe ao Executivo para que, no prazo de 15 dias contados de seu recebimento, primeiro, envie a esta Casa de Leis informações acerca do cadastramento de eventuais interessados em conseguir a casa própria por meio do requerimento junto à Coapar, Secretaria de Assistência Social. Segundo, requer seja especificado como se dará o processo, se já existe previsão da construção de algum imóvel, previsão de quantas casas serão construídas, público-alvo, procedimento de escolha dos beneficiários, critérios para inscrição, critérios do programa assistencial, existência ou não de contrapartida financeira por parte do munícipe interessado. Considerando o exposto, requeremos:
na forma regimental que, após dar conhecimento ao plenário no expediente da sessão plenária, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, visando o atendimento integral do objeto do presente requerimento, apresentando junto a esta Casa de Leis as informações requeridas. São Carlos do Ivaí, 25 de setembro de 2025. Tiago Fernandes Cordeiro, vereador. Feita a leitura do pedido de informações número 1/2025, eu deixo a palavra livre se algum vereador queira fazer uso. Como nenhum vereador queira fazer uso da palavra, estarei encaminhando o pedido de informação à Prefeitura Municipal. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento do Grupo de Ação Social em prol dos animais. Senhores vereadores, o Grupo de Ação Social em prol dos animais vem respeitosamente a presença desta egrégia Câmara Municipal requerer em caráter de urgência a adoção de providências efetivas no âmbito da assistência social e da saúde pública, visando a proteção e o amparo dos animais em situação de rua, especialmente cães e gatos. É notório o crescimento do número de animais abandonados em vias públicas, o que tem gerado preocupações não apenas em ordem ética e humanitária, mas também implicações sanitárias e ambientais que afetam diretamente a população. Diante da gravidade do cenário, solicitamos que esta Casa Legislativa analise a viabilidade de políticas públicas e ações concretas que possam minimizar os impactos dessa situação, incluindo, mas não se limitando, a campanhas de castração, parcerias com entidades protetoras, abrigos temporários, incentivos à adoção responsável e programas educativos. Na certeza de contarmos com a atenção e sensibilidade de vossas excelências para esta causa urgente e nobre, renovamos nossos votos de estima e consideração, aguardando um posicionamento rapidamente que atenda aos anseios da comunidade. Atenciosamente, pedido deferido, São Carlos do Ivaí, 22 de maio de 2025. Lê os nomes? Vanderlei Aparecido Bonani, Luana Alves, Sirlene da Silva, Regiane Cristina Vicentim, Maiara Monique Bego Rosa, Andréia Aparecida Vicente e Sueli Rosá. Feita a leitura do requerimento do Grupo de Ação Social em prol dos animais, eu deixo a palavra livre se algum vereador queira fazer uso. A palavra, vereador Jefferson Elias Lima. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores e vereadora, comunidade aqui presente, via internet que nos assiste. Esse é um requerimento importante em relação à proteção, à saúde, o bem-estar dos animais. Eu estou mais ou menos uns 9 meses nessa tribuna pedindo, indicando e criando leis com o intuito de favorecer. Desde o início do ano, eu encaminhei ofícios e indicação para o Poder Executivo para que tivesse um local para abrigar esses animais, fosse feita uma licitação, né? E um local para abrigar esses animais, que fossem feitas feiras de adoção a cada 3 meses, que fosse feito um sistema de castração, né? Alguns vereadores conseguiram recursos, mas o próprio município também, com recurso próprio, poderia vincular alguma clínica para que fosse feito isso. Animais em todos os lugares, inclusive ali na região da Olaria, muitas pessoas vêm sendo mordidas. Na última vez a minha esposa estava andando de bicicleta com uma amiga e essa amiga dela foi mordida, muito problema, e a gente percebe-se que nada acontece. A gente sobe na tribuna, a gente pede, a gente fala, mas as coisas não acontecem. Esse requerimento da ONG é importante, tanto que uma das respostas do ofício que eu tive é que o município estava em tratativas com a ONG para verificar aí uma parceria. Só que o ano praticamente acabou, né? Nós temos mais 2 meses aí, acabou o ano e nenhuma política pública efetiva que englobe os animais. E ações que podem ser feitas que nem vai onerar o município. Já falando do bem-estar animal, nós estamos também há meses com um problema com cavalo na cidade. Toda semana eu recebo foto e vídeo de cavalos na rodovia, cavalos. A gente tem uma pessoa que tem um cargo comissionado para cuidar disso,
mas em alguns áudios ele relatou que ele não tem um veículo para retirar esses animais, que ele não tem onde colocar. Então, para que você tem um funcionário para cuidar disso se você não tem onde colocar, se você não tem um veículo para transportar esses animais? É algumas políticas que na época da política foi feito um compromisso que, na minha visão, teria sim possibilidade de ser resolvido. Acredito que com esse requerimento agora, o Poder Executivo, que acredito que assiste à reunião, tome providência em relação aos animais, cachorro, gatos e cavalos, que eu acho que é o maior problema do nosso município. Mas cachorro, né, uma hora vai morder, alguém vai cair, alguém vai se machucar, e isso vai acarretar um dano muito grande para o município. Então, que tome providências, né, que analise as indicações desses vereadores dessa Casa de Leis, que faça feiras de adoção, que faça castração e, primordialmente, que arrume um lugar. O município alugou alguns espaços. Alugou um espaço para licitação, alugou um espaço para terceiro. Alugou alguns espaços. Então, por que não arruma um espaço para colocar esses animais? Qual é a dificuldade de fazer isso? Eu não vejo dificuldade, eu vejo falta de planejamento. Senhor presidente, muito obrigado. Ainda deixa a palavra livre, o segundo vereador queira fazer uso. Como nenhum vereador queira fazer uso mais da palavra, peço à secretária que faça a leitura da indicação número 51/2025, de autoria do vereador Joaquim Marcos Filgueira dos Santos. O vereador que subscreve com fundamento no artigo 126 do Regimento Interno solicita a remessa da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Paulo Francisco Marinho Dutra, prefeito municipal. Indica ao senhor prefeito municipal que, respeitado os critérios e exigências legais, crie alternativas para melhorar o bem-estar animal em nosso município. Justificativa. No intuito de justificar e complementar o pedido, apresentamos tópicos e atividades que podem ser desenvolvidas em nosso município, a exemplo de outras cidades, que adotaram várias medidas, atenuando os problemas dos animais que vivem em situação de vulnerabilidade. Ainda de forma anexa, expedimos ao excelentíssimo requerimento do Grupo Social em Prol de Animais, enviado a esta Casa de Leis, que também trata do tema. Sugestão de medidas para melhorar o bem-estar animal. Campanhas de vacinação anti-cio para redução do aumento desordenado de crias indesejadas, com data, divulgação e auxílio de médico veterinário. Campanhas de conscientização sobre maus tratos, abandonos e descaso para com animais, a exemplo de palestras e trabalhos nas escolas. Campanha de castração tanto de fêmeas como machos de animais de rua. Criação de lei municipal prevendo punição administrativa para pessoas que abandonam animais. Programa de aquisição de alimentos para animais de rua. Programa de práticas de primeiros socorros com medicamentos e materiais veterinários para utilização emergencial em animais vítimas de atropelamento, envenenamento e outros casos corriqueiros. Instalação de bebedouros e alimentos comunitários pela área do município. Esta é a razão da presente indicação. Fico certo da compreensão de Vossa Excelência para a relevância do assunto e da adoção das medidas necessárias. Sala das Reuniões da Câmara de São Carlos do Ivaí, 29 de setembro de 2025. Joaquim Marcos Filgueira dos Santos, vereador-presidente. Feita a leitura da indicação número 51/2025, eu deixo a palavra livre se algum vereador queira fazer uso. Passo a palavra ao vice-presidente. Eu deixo a palavra livre. Tem a palavra o presidente Kika. Boa tarde novamente, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e aos ouvintes via internet. Como o nobre amigo Jefferson acabou de falar na tribuna, o que a gente pode fazer? A gente faz indicação, a gente faz projeto de lei, só que quem executa é o executivo. Então, chegou esse requerimento aqui, dessa ONG, e o que nós podemos fazer é isso. Tentar fazer indicações para o prefeito, leis para o prefeito. A indicação que eu fiz, outros vereadores já fizeram também. Eu e o vereador Moacir já conseguimos verba para o Castra Pet. Eu consegui uma verba de R$35 mil, junto ao deputado Adriano José. O vereador Moacir conseguiu
uma verba de R$30 mil, junto ao deputado Jacovós. Estamos tentando fazer alguma coisa. Pensamentos a gente tem, como eu coloquei na indicação, de se colocar bebedouros aí na rua, ração, se ajudar essa ONG. Na minha ideia, eu contrataria um veterinário para não só para cachorro, gato, como cavalo, o Jeff falou aqui, um veterinário para tudo. Então, nós estamos preocupados, só que a gente tem que ver para a população que não é nós que operamos isso daí. Então, a gente está tentando fazer a nossa parte e peço que o prefeito leia essa indicação com carinho e tente fazer o melhor possível para os animais aqui do nosso município. Obrigado e boa tarde a todos. Retorno a palavra para o presidente Kika. Como nenhum vereador queira fazer uso mais da palavra, estarei encaminhando a indicação número 51/2025 à Prefeitura Municipal. Peço à secretária que faça a leitura de um convite da equipe CEMEI, vereador Arnaldo Petermann. A equipe do CEMEI, vereador Arnaldo Petermann, tem a honra de convidar para a finalização do programa A União Faz a Vida, /Sicredi. Teremos apresentações de trabalhos desenvolvidos pelos alunos juntamente com as professoras no decorrer do ano de 2025. Dia 2 de outubro de 2025, horário 19 horas, local, CEMEI, vereador Arnaldo Petermann. No pequeno expediente não temos mais matéria para ser discutida, então passamos para o grande expediente. E no grande expediente eu deixo a palavra livre se algum vereador queira fazer uso. Tem a palavra o vereador Valdecir Sica de Camargo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador, vereadora e o pessoal que nos vê por via Facebook. Eu só subo aqui para agradecer. Essa semana, quarta-feira, quinta-feira, nós tivemos ali em Itaipu, onde o deputado Luciano conseguiu ali, pela Itaipu, mais de 2 milhões em obras asfálticas para São Carlos do Ivaí. Então, eu quero agradecer o deputado, quero agradecer também o deputado lá, que é o presidente lá da Itaipu, que teve ali mais de 47 municípios que foi beneficiado com isso, e também quero agradecer também o Zé Solera, que estava presente, e o prefeito que correu atrás e conseguiu. Então, parabéns para todos nós, e São Carlos do Ivaí também ganha mais de 2 milhões em asfáltica pela Itaipu. E por hora é só, e muito obrigado. Ainda deixa a palavra livre se algum vereador quer fazer uso do grande expediente. Tem a palavra a vereadora Regiane Amália Primon. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores. Boa tarde também aos nossos colaboradores e às pessoas que nos seguem pelas redes sociais. Eu subo a esta tribuna para pedir à secretária que envie um ofício para a secretária de Educação, juntamente com a secretária de Saúde, para que elas possam dar uma orientação, uma informação correta a respeito de uma indicação que foi feita logo no início deste mandato, sobre preventivas, a preventiva de escabiose, pediculose, que seriam feitas nas creches, e também a prevenção de verminoses nas escolas. Eu gostaria de saber se durante este final de ano, neste último trimestre do ano, se vão se concluir essas ações preventivas, porque faz-se uso de muita importância para que isso aconteça e que tenhamos aí um resultado gradativo e melhorando assim a qualidade de vida tanto das crianças quanto das merendeiras que também lidam com os alimentos nestes locais. Então, a nível de informação, gostaria que respondesse para que eu possa assim informar nesta tribuna
e à população também, aos nobres pares, sobre estas campanhas preventivas. Sendo eu farmacêutica, acho essencial e fundamental que elas aconteçam já neste ano. Meu muito obrigada e Deus abençoe. Ainda deixa a palavra livre, segundo o vereador que quer fazer uso do grande expediente. Tem a palavra o vereador Paulo César da Cruz. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores e quem está escutando nós pelo YouTube. Subo só aqui nessa tribuna só para pedir para a secretária para mandar um ofício para o prefeito que já desde o começo do ano o presidente dessa casa aqui mandou um projeto para ele sobre o Vale Alimentação. E eu queria saber como é que está isso daí, se está em andamento, se ele tem algum plano para esse ano, para o ano que vem, como é que está. Os funcionários perguntam para mim e hoje perguntaram de novo. Então, você manda esse ofício para ele, pedindo para ele se vai ter condições de pagar esse ano, no começo do ano que vem, só para estar passando para os funcionários. Em cima desse ofício também, eu peço para a secretária que ponha respeito à Rua Bahia e à Rua São Paulo. Lá embaixo, que eu já falei mais de uma vez aqui, pedi para o prefeito, pedi para a engenheira, como está aquilo ali, porque foi deixado um dinheiro, se eu não me engano, foi 190 mil, 180 mil para a iluminação, para aquelas famílias que está ali e ficou, o ex-prefeito tinha deixado esse dinheiro na conta, feito a licitação, aí falaram que teve uma empresa que ganhou, mas ela não quis fazer o serviço. Mas eu queria saber como é que está aquele andamento ali, que ali também foi, né, uma promessa também política que ia fazer, então peço para o prefeito dar uma olhadinha para aquele povo que mora ali, porque ali é feio, ali é puxado um fio da casa do outro, é perigoso. Então, secretária que manda só para nós saber como é que está isso daí. Muito obrigado. Ainda deixa a palavra livre se algum vereador queira fazer uso no grande expediente. Tem a palavra o vereador José Solera. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, funcionários e as pessoas que nos ouvem. Realmente, Paulo Sérgio, isso aí a gente já fez o pedido faz tempo e eu acredito que as pessoas que cuidam dessa frente, eu acho que eles não estão tendo noções do que acontece. Eu digo isso porque tem pessoas ali, amiga da gente, ou não seria amiga, não importa, né? Que realmente eles saem 3 horas da manhã, ou é para o frango, ou é para outra parte. Tenho também 3 meninas que saem 5 horas da manhã, que elas enfrentam a máquina costal, passar veneno nas canas, que muitas vezes até os homens está difícil, e agora as mulheres estão enfrentando, que eu sei, 4 mulheres que já procuraram a gente encaminhou e deu certo, e são pessoas que realmente, mulher, passando veneno no meio do canavial. E acontece isso daí mesmo. Então, eu acredito que, se já foi ao conhecimento deles, eles não perceberam o perigo que acontece com essas pessoas. Meu muito obrigado. Ainda deixa a palavra livre se algum vereador queira fazer uso do grande expediente. Tem a palavra o vereador Jefferson Elias Lima. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores e vereadora, comunidade que nos assiste via internet. Eu subo essa tribuna para que a secretária, por favor, encaminhe um ofício junto à Secretaria de Educação para ela verificar a possibilidade de contratação de um inspetor de pátio ali na hora do recreio das escolas municipal. Ali na hora do intervalo do recreio, é mais ou menos ali umas 350 crianças, e o senhor sabe como criança é, então precisa de pessoas para cuidar daquelas crianças. Até onde eu pude apurar essas informações, não sei se as coordenadoras estavam auxiliando cuidar,
Mas eu vejo que nem é função de uma coordenadora cuidar de crianças na hora do intervalo no pátio. Então, eu acredito que faz sim a necessidade de contratação de uma, não, 2 pessoas para cuidarem dessas crianças. Por quê? Se alguma criança vier a se machucar na escola, vai ser responsabilidade do município, né? Então, sim, é muito importante que tenha alguém ali para poder cuidar dessas crianças no horário do intervalo. Falando também de educação, o excelentíssimo presidente, na sessão anterior, divergiu do meu posicionamento quanto à questão das eleições do diretor, né? E ele me deu até a parte, eu agradeço, eu gostaria de explicar aqui mais uma vez, acredito que seja a última, até porque agora quem decide é o excelentíssimo prefeito. Foi aprovado uma lei no ano anterior, ainda do antigo gestor, uma lei de cargos de planos, cargos e carreiras dos professores. E nessa lei atribui que é feita uma avaliação de títulos e após essa avaliação o prefeito escolhe quem será o diretor que irá comandar as instituições. Eu acredito que mesmo sendo uma lei aprovada no passado, o prefeito e nós, vereadores, estamos aqui para corrigir equívocos, para aprovar nossas novas leis, para alterar de acordo com aquilo que a população almeja, né? De acordo com o que a comunidade quer. Então, eu respeito o posicionamento do presidente dessa casa, mas eu falo que, caso tenha a opção de escolha, ou que seja um líder, que até o presidente relatou que seria muito importante que fosse feita uma reunião com todo mundo, que fosse ouvido as pessoas, né? Eu acredito que a eleição seria o melhor caminho para a gente resolver um problema e melhorar a nossa educação. E eu falo aqui, o meu filho estuda na escola municipal e a educação não está boa. E não diz respeito só a essa administração, a outra administração, não estou culpando aqui A, nem B, nem C, mas a educação tem muitas reclamações, muitas coisas acontecendo, e se não tiver uma união entre os profissionais e que o líder consiga administrar esse caos que está para instaurar. Eu concedo a parte para o presidente. Obrigado, nobre vereador. Como você falou, né, de divergir, mas só que sem briga, sem atitude ruim de ambas as partes. Mas o que Vossa Excelência acabou de falar, eu achei muito interessante. E até queria propor o seguinte, poderia ter feito uma audiência pública, né? Convidar os professores, alunos, pais de alunos, comunidade em geral, faz uma audiência pública e se todo mundo achar que se deve mudar a lei, se deve se continuar a lei, a gente estaria escutando todo mundo de todas as formas. Obrigado pela parte cedida, nobre vereador. Presidente, eu que agradeço, com toda certeza. Eu sempre costumo dizer que desde o início da minha fala e do meu mandato, que em alguns momentos nós vamos divergir. Desde que tenha respeito, educação, cordialidade, sem nenhum tipo de problema, divergir, porque nós não vamos pensar. Se nós discordamos das nossas esposas, né, a gente não vai discordar dos colegas aqui presentes. E eu acho que o intuito dessa casa e o intuito de ter 9 vereadores é realmente o debate, a discussão e o posicionamento. Eu vou fazer um requerimento para a mesa para que seja, sim, designada uma audiência pública. Eu acho a ideia muito, muito proveitosa para que nós, vereadores, possamos escutar da comunidade escolar aquilo que eles querem, né? E os motivos que justificam eles a quererem a eleição e a democracia. Eu acho que vai ser um debate muito inteligente, muito interessante, porque nós vamos ter dos professores e desses líderes os argumentos contrários e contra, até para nós podermos tomar uma decisão mais coerente, de acordo com o interesse dessa comunidade escolar. Então, eu acredito que vai ser muito vantajoso e só vai atribuir e colaborar para a melhoria da nossa comunidade escolar. Como eu estava dizendo, em relação à educação, né, solicito a questão do inspetor, parabenizo, algumas pessoas dizem que eu não parabenizo, mas eu parabenizo, mesmo que com atraso a entrega dos uniformes escolares, eu acho que ficou bonito os uniformes. Eu acredito também que poderia já ter sido licitado
o tênis, todo o conjunto de uniformes, porque o mesmo trabalho para fazer uma licitação de camiseta e shorts é o mesmo trabalho para fazer uma licitação de camiseta, shorts, tênis, meia e todo o aparato, né? Todo o que contemplava esse material escolar. Até então, eu acredito que deveria ter incluído nesse processo licitatório até os agasalhos do próximo ano. Por quê? Quando chegasse o próximo inverno, a gente não teria problema com licitação. Era simplesmente solicitar para a empresa encaminhar os uniformes. Os uniformes ficaram bonitos, eu pude ver, é muito bom isso aí para as nossas crianças, porque as nossas crianças elas acabam sendo monitoradas, né? E não tem aquela competição no âmbito escolar de que um vai com uma roupa, outro vai com outra, ou aquela situação, as crianças elas são acolhidas e conseguem visualmente identificar quem é estudante ou não. Então, os uniformes escolares são de grande importância. Eu até vou fazer uma indicação nessa Casa de Leis, eu vi em alguns municípios algo muito interessante, no intuito de que seja, senhor presidente, fornecido aos pais um cartão. E nesse cartão, os pais podem comprar os uniformes escolares das crianças. Agasalho, tênis, roupa, shorts, nas lojas credenciadas no município. Isso faz com que o dinheiro fique no município, que o dinheiro fique nas lojas, no comércio de São Carlos do Ivaí. Então, exemplo, se esse valor é fornecido no final do ano, um exemplo, tá? Claro que eu teria que fazer um estudo. Mas será fornecido R$500 a cada pai, para comprar os uniformes. Ele vai comprar o caderno aqui na nossa cidade, ele vai comprar o agasalho na nossa cidade, ele vai comprar o tênis na nossa cidade. Isso vai fazer com que o dinheiro fique aqui. Porque quando é licitação, pode concorrer o Brasil inteiro. Então pode ser uma empresa de outro estado que ganha, né, que demore, que trave todo o processo, e além disso o dinheiro é retirado do nosso município. Então esse cartão escolar que é fornecido aos pais, claro, teria que ter regras, só poderia ser utilizado nos estabelecimentos credenciados, num determinado período, para compra de determinados itens. Caso o pai desvie esse valor, sofreria uma consequência. Mas eu acho que o executivo pode analisar essa ideia e tentar alavancar e criar algo, porque é muito importante. Eu também deixo aqui, referente à fala do vereador Paulo César quanto à questão da iluminação lá próximo do cemitério, é uma cobrança dele, é uma cobrança que eu também já fiz várias vezes. Eu percebo que aquelas famílias que mais precisam, aquelas pessoas menos favorecidas, são as pessoas que mais sofrem com a política. A política, às vezes, ela não chega nessas famílias, ela nunca consegue chegar nas pessoas que mais precisam. Eu tenho água e eu tenho energia na minha casa. Mas você já imaginou você ter que pegar um fio de uma extensão de 100 metros para você ter que ligar uma máquina de costura, para você ter que ligar uma iluminação, para você tomar banho num chuveiro? Então eu acho que o poder público deveria olhar para essa situação. Isso sim deveria ser uma prioridade no nosso município. Porque tem um loteamento, tem um bairro, tem uma região que sequer a iluminação chegou. Uma empresa ganhou a licitação, segundo a equipe de engenharia, essa empresa não executou o serviço, o contrato foi cancelado, mas então não foi feito a contratação de uma nova empresa. O recurso tinha, o dinheiro tem, nós acabamos de ler aqui uma lei referente ao orçamento de 47 milhões. Então, a hora que a população entenda que o orçamento do nosso município para o próximo ano é 47 milhões. É mais ou menos 4 milhões por mês. Desse valor, 14 milhões são investidos na educação, 14 milhões investidos na saúde. Então, quando algum munícipe chega em nós e fala que não tem o exame, ou que algo não está acontecendo, como eu vou questionar com ele com um orçamento de 14 milhões? Então, eu acredito sim, eu espero que tome providências, tanto a engenharia, quanto o prefeito municipal, quanto a energia. Também comungo da opinião do nobre colega vereador em relação ao Vale Alimentação. É uma cobrança que nós temos diariamente, né? Então, eu acredito que os servidores públicos do município precisavam de
ter uma resposta. Olhando no portal da transparência do município, eu vi que já foi contratado, que vai acontecer no dia 22 de dezembro, um jantar, né, com os servidores municipais. E esse jantar, quem vai efetuar, quem ganhou é o Tormena, né, no valor de aproximadamente R$ 45 mil. Então, eu não sei se seria interessante, às vezes tem o valor, conceder um vale alimentação. Então, dinheiro e orçamento, eu acredito que o município tem e muito. Precisa saber de como esse valor e como isso é distribuído, né? E a questão dos animais também, comungo da mesma opinião, algumas indicações. E a última fala aqui é em relação, que eu vou dar uma pincelada aqui em todas as sessões. Salvo engano, há uns 30, 40 dias, nós fizemos uma indicação aqui de autoria de todos os vereadores. De todos nós assinamos, cobrando melhorias do parquinho do Bela Vista. Até agora nada foi feito. A próxima vez que der uma chuva catastrófica, eu vou lá. Porque nós estamos cobrando isso há meses. Há meses. Uma mureta, um banco, uma grama não consegue fazer. Não tem como. Eu já cansei de pedir, eu já cansei de cobrar, porque não tem como. E às vezes eu tento falar com o secretário, não tem como. Então, assim, a próxima vez que acontecer uma chuva, ou que alguém me ligar, eu vou lá e vou mostrar para a comunidade. Ó, eu cobrei, vereadores separadamente cobraram, e todos nós cobramos, e mesmo assim não é feito. Então, a culpa e a responsabilidade não vai ser nossa. No início da gestão, essa é para concluir, a pesca ia abrir. E eu fiz uma indicação para colocar uma iluminação lá para os barcos saírem da água. Até hoje, acho que a iluminação não chegou lá. Eu concedo a parte para o nobre colega vereador PC. Respeito ali, obrigado pela parte, vereador. Respeito ali da iluminação também ali da rampa. Não só eu, o vereador Valdeci também cobrou. Eu fui até atrás, inclusive fui até com o prefeito lá. Aí deixamos tudo certo lá para deixar o poste para a iluminação, mas aí a secretária, acho que era a secretária, a Ivete, falou que não tinha licitação. Aí depois daquilo eu não fui mais atrás, depois que ela falou que não tinha licitação para a iluminação ali, aí não fui mais atrás, mas que nós corremos atrás, que nós fomos. Obrigado pela parte. Eu agradeço, vereador. É importante essa sua fala para a gente mostrar para a comunidade que nós cobramos, que nós pedimos, né? Se não tem licitação, então providencie uma licitação. Se a gente fizer o levantamento de quantas pessoas tem trabalhando no departamento e quanto aquilo gasta do orçamento, mas por que não tem? Não tem? Qual é o planejamento? Então, eu acredito, vereador, que a resposta correta dela seria a seguinte: olha, vereador, não tem licitação, mas como é um pedido e como a comunidade precisa, nós estamos providenciando aqui uma licitação e no prazo determinado isso vai acontecer. Agora, se nós cobrar, as coisas não acontecer, no mínimo a comunidade vai ter conhecimento do que efetivamente acontece no município. Eu já cansei de falar aqui várias vezes e vou repetir. As pequenas obras do município, elas têm que ser executadas. Grandes obras são importantes. Grandes obras são de grande relevância para o município. Mas as pequenas obras têm que ser feitas porque essa é a obra que a comunidade precisa efetivamente. É o quebra-mola, é a árvore, é a iluminação, é o bebedouro na praça, é mais segurança, é a defesa pessoal que o presidente propôs, é as pequenas ações que a comunidade vê efetivamente a política acontecendo. Mas, infelizmente, essas pequenas ações, nesses 9 meses, não têm acontecido. Senhor presidente, muito obrigado. Ainda deixa a palavra livre, se algum vereador queira fazer uso no grande expediente. Passo a palavra ao vice-presidente. Eu deixo a palavra livre. Tem a palavra o presidente Kika. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e aos ouvintes via internet. Eu subo essa tribuna só para parabenizar a secretária de Saúde, Andréa Carminati,
eu e o vereador Moacir tivemos uma conversa com ela aqui na Câmara hoje sobre neurologista, né, Moacir? Nosso município está precisando de neurologista, tem pessoas na fila, e ela nos atendeu muito bem, nos explicou como que a prefeitura está fazendo. Tem um neurologista que é marcado para fora da cidade, e a atual secretária da Saúde está contratando um neurologista para atender aqui no nosso município. Então, isso vai acabar com a fila e vai melhorar o atendimento dessas pessoas que têm aí convulsões, esses ataques graves. Então, não poderia deixar de subir aqui, né, Moacir? E agradecer a secretária de Saúde, Andréa Carminati, por ter conversado com a gente, por ter explicado para a gente e por ter falado que vai resolver isso aí o mais rápido possível. Inclusive, ela nos falou que tinha muitos médicos especialistas que tinha fila. Ela está acabando com toda essa fila, principalmente dos exames também. Tinha exame que demorava, a fila está curta, então está todo mundo sendo atendido aí dentro do mês. O pedido é feito e a prefeitura já está atendendo no mês, fazendo todos esses exames aí. Então, às vezes a gente sobe na tribuna, só critica, mas quando a gente tem que falar bem, a gente sobe também e parabeniza. Então, parabéns aí à secretária de Saúde, Andréa Carminati. Queria fazer um pedido aqui na tribuna também, que se mande um ofício ao prefeito municipal. Acho que, se eu não me engano, acho que foi o Jefferson que pediu há um tempo atrás, para que as mulheres do Conselho Tutelar elas possam trabalhar no Conselho e poder fazer um trabalho à parte. Acho que foi Vossa Excelência que fez esse pedido, né? Porque o salário já é pequeno, o salário não subiu, e elas também não podem fazer uma diária. Se elas folgam na quinta e no sábado, elas não podem fazer uma diária na lanchonete, elas não podem fazer uma diária aqui na barraca. Então, para que mude essa parte da lei, já que se não aumentou o salário das conselheiras tutelares, que mude essa parte para que elas possam exercer a função de conselho tutelar e fazer as diárias delas. Uma outra coisa também que eu queria falar parabenizar o deputado estadual Antônio Anibelli. Nós tivemos em Curitiba agora, semana passada, junto ao governador Darcy Piana, onde foi anunciado um CRAS novo para o nosso município de R$1.200.000, pedido esse que foi feito ao secretário da Família, Rogério Carboni. Então, parabéns, Anibelli, obrigado, Anibelli. Eu já pedi ao prefeito para que ele possa comprar o terreno, se a prefeitura não tiver o terreno para o CRAS novo, ele já está vendo isso daí. Então, obrigado ao deputado estadual Anibelli e obrigado também ao secretário da Família, Rogério Carboni. O povo de São Carlos do Ivaí agradece. Boa tarde a todos e que todos tenham uma ótima semana. Retorno a palavra para o presidente Kika. No grande expediente não temos mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, então passamos para a ordem do dia. E na ordem do dia peço à secretária que faça a leitura do veto total ao projeto de lei da Câmara número 4/2025 para sofrer sua discussão e votação única. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e senhora vereadora. Cumprimentando vossas excelências, venho com fundamento no artigo 54, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de São Carlos do Ivaí, apresentar o veto total ao projeto de lei da Câmara número 04/2025,
autógrafo número 33/2025, aprovado por essa respeitável Casa Legislativa que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer lanches aos usuários do transporte de pacientes para atendimento médico fora do município e da outras providências. Apesar do mérito social da proposta, sou compelido a vetá-la em sua totalidade, tendo em vista a inconstitucionalidade formal por vício da iniciativa, conforme previsto na própria Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 48, inciso 4º, que atribui privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do município. O projeto de lei em questão interfere diretamente na organização da Secretaria Municipal de Saúde, ao estabelecer obrigações administrativas e operacionais relacionadas ao fornecimento, controle e distribuição de lanches a pacientes, definido inclusive critérios de atendimento. Tal ingerência configura invasão da competência privativa do chefe do Executivo, uma vez que trata de atribuições em funcionamento de órgão da administração direta, o que só pode ser proposto por iniciativa do próprio prefeito. Além disso, a medida cria despesa pública sem que esteja acompanhada da estimativa de impacto orçamentário financeiro, violando os princípios da responsabilidade fiscal, em descompasso com o que prevê a Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalte-se que a iniciativa legislativa para proposições dessa natureza deve observar o que dispõe o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, que autoriza a atuação dos vereadores e comissões, mas nos limites da competência legislativa, não podendo legislar sobre matérias de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Desta forma, por razões de inconstitucionalidade formal, decorrente de vício de iniciativa e por gerar despesas sem previsão orçamentária nem estimativa de impacto financeiro, veto integralmente o projeto de lei da Câmara número 04/2025. Reitero, por fim, o compromisso do Poder Executivo com políticas públicas que promovam a saúde e o bem-estar dos munícipes. Informo que eventuais ações que suporte ao transporte de pacientes podem ser analisadas e implementadas dentro da legalidade e da competência deste poder. Solicito, pois, a esta colenda Câmara que reconheça as razões aqui apresentadas e mantenha o presente veto, nos termos do artigo 54, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município. São Carlos do Ivaí, Paraná, 26 de agosto de 2025. Paulo Francisco Marinho Dutra, Prefeito Municipal. Feita a leitura do veto total ao projeto de lei da Câmara número 4/2025, eu deixo a palavra livre se algum vereador queira fazer uso. Tem a palavra o vereador Jefferson Elias Lima. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, servidores e comunidade que nos assiste via internet. Quando eu ganhei a eleição, eu tinha como propósito competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesas para a administração, não trate de sua estrutura ou atribuição do seu órgão. Aqui não está falando sobre a estrutura do órgão. Fornecer lanche não está tratando sobre a forma que a secretaria tem que atuar, a forma que a secretaria tem que trabalhar, qual horário que tem que acontecer. Aqui está versando sobre a possibilidade de ajudar os menos favorecidos, de ter empatia com essas pessoas. Então esse argumento, ele não prevalece, ou pelo menos não deveria prevalecer. Como eu disse para vocês, quando eu me tornei vereador e quando eu fiz o juramento, o meu compromisso era independente de ser oposição ou situação, e eu já deixei bem claro nessa tribuna que eu sou oposição a ideias e não ao prefeito, e não à administração. Eu não concordo com certas atitudes e com certos projetos de lei que chegam nessa casa. Mas reconheço, sim, aquilo que tem feito para o nosso município. Então, esse veto, ele não está prejudicando a minha vida, a vida dos nobres colegas vereadores. Esse veto, ele não vai contra eu, Jefferson, o presidente, o vereador
Pedrinho e os outros. Esse veto simplesmente tira da mão de uma pessoa humilde e pobre o pão. Só isso. É isso que eu consigo visualizar. A falta, porque para mim não tem argumento. Ok, é vício de iniciativa. Ou seja, vício de iniciativa é quando nós, vereadores, não podemos propor uma lei. Então, ok. Então, rasga a lei que o vereador fez e eu estou mandando uma nova lei para favorecer os munícipes, para favorecer a população. Aqui eu não tenho problema com ego, se a lei é minha, se a lei é do presidente, se a lei é do PC, se a lei é do José Solera. O meu problema aqui é de resolver os problemas da comunidade, da sociedade. Para mim não importa quem propôs a lei. Tanto que eu tinha feito 2 projetos de lei aqui que o executivo mandou. Trocou as palavras e mandou. E eu aprovei sem nenhum problema. Vai gerar benefícios para a nossa população. Olha, aprovamos uma lei no nosso município que vai outorgar, vai dar a possibilidade dessas pessoas. Inclusive, eu já tinha encaminhado ofício, não só nesse sentido, mas para que também algumas pessoas que trabalham na roça tivessem a possibilidade de ter isso. Então, assim, eu peço para os nobres colegas vereadores, no sentido de que, vetando esse projeto, a gente está prejudicando a comunidade, a gente está prejudicando aquelas pessoas que mais precisam. Porque a pessoa, para precisar de um café, de um pão, de uma alimentação, a pessoa que está acamada, doente, às vezes ela está esperando para receber do INSS, ela está com dor, ela está com dificuldade, ela está sem renda. A vida dela está completamente conturbada. O café e o pão acalenta e ajuda. Então eu não consigo entender o porquê não, sendo que não é um projeto que vai gerar um gasto milionário para o nosso município. É um projeto que já tem uma licitação que pode ser utilizada para esse fim. O intuito é fazer com que as pessoas que mais precisam consigam ver uma luz, consigam ver políticas, porque senão acaba se tornando injusto e a população sempre dizendo que os políticos fazem coisas para favorecer políticos e nunca com propósito diante da população. Então, assim, essa é a minha fala, senhor presidente. Eu agradeço e muito obrigado. Ainda deixa a palavra livre, se algum vereador queria fazer uso. Tem a palavra, vereador José Solera. Senhor presidente, vereadores, vereadora, funcionário e as pessoas que nos ouvem. Eu admiro muito o modo que o nosso vereador explica, muito bem explicado, mas é que nessa última palavra, que quem não aprova esse projeto não quer beneficiar o pobre, porque eu vejo assim, várias vezes, eu estou com 8 mandatos, muito já foi falado nisso. Antigamente, tinha a casa do Boia Fria, que eles chegavam todo lá, tinha seu café, tudo prontinho, mas acabou, terminou. Porque hoje os Boia Frias são poucos, né? Mas eu vejo assim, sexta-feira, quinta-feira, a Cleide foi levar uma turminha no CRE. Aí ela chegou e disse, bem, você come as coisinhas lá do CRE? Eu falei, alguma vez eu pego, outras não. Parece que a gente fica um pouquinho mais recenseado que a gente pode comprar. De vez em quando eu não pego. Ele falou, nossa, mas hoje estava tão bom. Pão com presunto e mussarela e leite. Eu falei, não, mas é todo assim mesmo, né? Para quem quiser. Para quem quiser. Pode pegar, não tem versatilidade de uma vez só ou duas. A pessoa quis comer, vai lá e pega. Você vai para a sala da espera da consulta, está os papéis nas paredes. A partir das 11 horas, 11h30, tem o almoço para todos na casa do abrigo. Então,
coisa mais linda que a gente acha, né? Eu até há muito tempo já, faz tempo que eu não vou mais para Arapongas, eu fiquei bobo de ver a mesa que eles preparam para o pessoal doente. Fiquei bobo de ver. É coisa linda, é coisa que não sei quem põe, se é o prefeito, ou se é... Me parece que era uma empresa, se eu não me engano. Aqui em Maringá, antigamente era uma empresa que fazia isso. Agora é na casa lá embaixo, né? E mesma forma também em Maringá. É uma casa ali por abaixo, um pouco do hospital, na esquina. Gente, come bem demais. Come bem demais. É bem tratado, é cuidado. Então eu vejo assim. Seria mal? Não seria mal. O que tem? Né? Dar um pouco a mais, não seria. Mas eu fico tão assim, lastimado em dizer essas coisas, onde nós temos pessoas, cortador de cana, que é o serviço bruto, não tem. Que aquele é serviço bruto, de verdade. Eu tenho essas meninas que eu falei para vocês aí, que elas andam no escuro, para ir passar veneno, elas levantam 4 horas, 5 horas estão no ponto para passar veneno com a máquina pesada, para a mulher. Toda a palavra do vereador. Seu Zé, muito obrigado pela parte. Eu acho que essa é uma parte que o senhor falou muito importante, que é dos trabalhadores rurais, né? E um deles até tinha falado comigo, e eu mandei uma indicação, do pessoal que trabalhava na lavoura, na roça. Tinha um convênio aqui do município que pagava para aquela cooperativa em Paraíso do Norte, Cofemar. Então, todos os trabalhadores rurais passavam lá em Paraíso, nessa cooperativa, para tomar café. E era um convênio do município. Aí esse convênio foi cortado. Né? Eu não sei o motivo, eu não sei o que aconteceu. E daí eu mandei um ofício, porque o prefeito de Paraíso do Norte paga uma taxa, um valor para essa cooperativa. Aí os ônibus, cortadores de cana que vão para a lavoura, eles passam lá e é fornecido esse café para o pessoal de São Carlos e para o pessoal de Paraíso. Como esse convênio em São Carlos encerrou, aí eles passavam lá, só o pessoal de Paraíso que podia tomar café. O pessoal de São Carlos não podia. Aí eu mandei um ofício para solicitar informações para verificar o que aconteceu. Mas eu concordo plenamente com a fala do senhor no âmbito dessas pessoas que trabalhavam na roça. Na minha época tinha uma padaria comunitária, né, quando eu era criança, e daí o pessoal da roça passava lá para tomar café. Mas muito boa colocação. Obrigado, José. Obrigado, o vereador. Realmente foi desse jeito mesmo. Foi cortado, né? E ainda tinha, a Copicana ainda dava os pacotinhos de leite, de soja, para quem conseguia tomar, que eu não consegui, né? Ainda no meio da roça. Então eu vejo assim, não sei, não fui para Cianorte, não fui para Moarama, mas aonde eu passei, as pessoas são bem atendidas. Agora, a gente poderia pensar nessas pessoas, né? Que é muito pouco hoje o corte de cana, quase nada, mas ainda existe sempre uma turminha meia grande de boia fria que a gente poderia pensar, seu vereador, e falar com o prefeito. Antigamente era na casa do trabalhador. Todo dia cedo parava todo mundo lá, pegava seu lanche e ia para o trabalho. Então a gente vê, poderia ser mais para as pessoas que vão procurar hospitais, saúde, sim, mas do modo que eu vejo, eu acho que está sendo bem beneficiado, né? Vou dizer que nem vou dizer, tantos mil que vai fazer falta? Talvez não, mas vamos pensar nessas outras pessoas aí, essas pessoas que cortam cana, vai 5 horas, e essas pessoas também que passam o veneno, o serviço mais pesado que existe, que até os homens não estão querendo, e elas estão fazendo. Essa semana que vem, entra mais 2 pessoas no serviço do maquinário. Tem a palavra, Moacir. Obrigado, vereador, pela parte. Então, seu Zé, esse negócio do café na época, era na época que eu trabalhava. Nós já saía tarde daqui para ir trabalhar. Eu passava em Paraíso, comia o pão, leite com café. Aí nós mesmos, falo assim, trabalhadores, perdia muito. Que é na empreita, nós chegava tarde na roça.
Aí nós dependia do nosso esforço. Aí muitos já não aceitavam ir lá tomar café, não queria. Porque tinha que chegar cedo na roça, dar o couro para ganhar o pão de cada dia. Aí é difícil, né? E hoje também, São Carlos do Ivaí, tem um ônibus. Pega a gente, vem lá de Castelo Branco, Castelo, Froraí, São Carlos do Ivaí, para fazer uma turma de trabalhador rural. Tá difícil achar mão de obra. Demais é só isso. Obrigado, vereador Moacir. Então, com certeza, Castelo Branco, Floraí e Passa Aqui não tem esse lanche, né? Não seria bonito que nós tivéssemos a casa do trabalhador com o pãozinho preparado, o café ou o leite? Então, nós vamos pensar nisso aí. Mas, do mais, eu deixo essa parte, não que eu não estou apoiando o prefeito, não estou fazendo nada. Só que eu acho que, por enquanto, deveria nós pensar na outra parte e, por enquanto, essa ficava assim. Os vereadores, meu muito obrigado a todos. Ainda deixa a palavra livre se algum vereador queira fazer uso. Como nenhum vereador quer fazer uso mais da palavra, eu coloco o veto total para sofrer sua votação única. Quem for favorável ao veto, permaneça sentado. Quem for contrário ao veto, se levante. Aprovado por 7 votos a 1. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 16/2025 para sofrer sua discussão e votação única. Altera dispositivos da Lei Municipal número 03/2025 para ampliar sua abrangência, transformando o Conselho Municipal de Turismo em Conselho Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, e dá outras providências. Feita a leitura do projeto de lei complementar número 16/2025, eu deixo a palavra livre se algum vereador queira fazer uso. Como nenhum vereador queira fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo para sofrer sua votação única. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Na hora do dia não temos mais matéria para ser discutida. Eu, em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro encerrada a presente sessão.